Hoje, com o novo tema, como eu falei para você, origem, história e destino de Satanás, certo? Como a gente sempre tem feito aqui, a gente vai fazer as perguntas, né? Vamos, de acordo com os textos bíblicos, a gente vai responder essas perguntas. Então, eu posso fazer as perguntas, ou John? Pode fazer. Posso fazer? Posso fazer, né? Ok. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui diz assim, ó. Pecou alguém mais além da família humana? Pecou alguém mais além da família humana? Né? Que a gente sabe, nesse mundo, o pecado começou ali com Adão e Eva, né? Logo no primeiro casal, né? Que é recém-criado, né? Onde surgiu o pecado, né? Pecou alguém mais além da família humana? Então, quando fala nessa questão, né, Gleice, algumas pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas, elas conhecem um pouco, né, da história, assim, Adão e Eva pecaram, comeram fruto e tal. Mas o pecado não teve um início com eles, né? Em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, diz assim: Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, fala aí dos anjos, né, que pecaram. Deus ele não poupou, não perdoou os anjos que pecaram. Então, antes de Adão e Eva pecarem, o pecado já começou com os anjos, né, com a família ali angelical, né, com os anjos. E a gente vamos ver como se deu isso, né, dessa origem. A gente pode nem dizer que começou ali com Adão e Eva, né? Nesse mundo foi, né? No nosso mundo foi, né? A origem ali surgiu com Adão e Eva, né? Mas, se a gente ver a história, alguém os induziu a eles a pecar. Isso. Não é isso? Aham. Então, teve mais alguém. Então, como o texto lido aqui, né? Os anjos, diz aqui, aos anjos que pecaram. Né? Então, vamos explanar mais um pouquinho. Satanás, ele não quis ficar sozinho, né, no pecado, né? Aí ele já começou ali com seus familiares ali, os anjos, né? Já plantou a sementinha do mal ali, o pecado, no coração dos anjos, né? Dos seus... Na verdade, tudo que Deus criasse, né? Ou que houvesse criado, ele queria manchar, né? Manchar a imagem de Deus, né? Achando-se superior a Deus, né? E daí ele quis manchar com a sua criação. Mas vamos lá. Tem essa outra partezinha aqui, né, do verso, mas a gente vai explicar depois, né? Havendo-os lançados no inferno e entregou as cadeias da escuridão. A gente vai deixar um pouquinho mais para frente para a gente explicar essa parte aqui. Vamos lá. Já foi respondida a primeira pergunta. A segunda pergunta diz assim: qual é o nome daquele que induziu os anjos ao pecado? Né? Porque assim, não foram poucos anjos, né? Foram muitos anjos que foram enganados, né? Existe um ser aí que os enganou. Então, assim, qual é o nome daquele que induziu os anjos ao pecado? Mateus capítulo 25, verso 41 diz assim: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o diabo, esse ser que se transformou sozinho, é algo que nós vamos ver também no desenrolar do estudo. Deus não criou um diabo, ele criou um ser de luz, né, Lúcifer. Esse nome, Lúcifer, você encontra nas Bíblias como King James 1611 e Almeida Corrigida Fiel. Nas demais não aparece o nome Lúcifer. Então, Lúcifer significa portador da luz. Então, Deus, ao criar esse ser de luz, um ser perfeito, daí ele mesmo se fez sozinho o diabo. E o texto fala aqui, né? O diabo e seus anjos, né? Então, ele mesmo induziu os anjos a pecarem também. Né? Não existe outro ser, né, que lidera, né? Porque
a gente não pode imaginar alguém que induziu, né, que deu origem ao mal e alguém ser superior a essa pessoa que criou algo, né? Não pode, né? Por isso que a Bíblia fala, né, o diabo e seus anjos, né? Ele que induziu os anjos ao pecado, né? Segunda pergunta respondida aqui. E também falando que o fogo, né, o inferno ali, ele foi criado para o diabo e os seus anjos, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Isso. Tá vendo que não foi criado para o ser humano, não foi criado para a humanidade, foi só para ele, esse grupo, né? E no caso só vai para o inferno aqueles que aceitarem o governo de Satanás, né? Rejeitarem o governo de Deus e aceitarem o governo de Satanás, né? Aí vão para esse fogo também. Exatamente. Então, próxima pergunta diz assim: por qual outros nomes é ele conhecido? Né? A gente sabe, né? O diabo ali, né? Mas a gente já mencionou aqui Satanás, né? Já é outro nome dado, né, para esse ser. Né? Qual outros nomes ele é conhecido além de diabo e Satanás? Apocalipse 12, verso 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Muito bem. Serpente, Satanás, né? Diabo, Satanás. O apóstolo Pedro, ele até fala, quando se refere a ele diz assim, né? Que Satanás, o vosso adversário. Então o significado, ele é o nosso adversário, né? Ele está para nos desviar do caminho. Como diz aqui que ele engana todo mundo, então a tática dele é enganar, por isso que ele é esse adversário, né? Satanás. Chamado de grande enganador. Okay. Deixa eu só tirar outra dúvida aqui. A antiga serpente, né? Faz referência à serpente lá que... no caso, a serpente, né? Lá no Antigo Testamento, na criação, seria, a Bíblia destaca ela como o animal mais sagaz, né? Mais astuto. Né? Poderia dizer que também esse animal aí seria o animal mais belo que tinha na criação, né? Ou não? Porque muitos mencionam isso, né? O animal mais belo tinha asas, né? Não sei. Você falando isso na escritura, até o profeta Isaías fala de uma víbora voadora. Então quando alguns falam disso, até pensam, não, isso é história. Mas no próprio texto lá de Gênesis, quando fala que a maldição que a serpente ela recebe, que ela ia rastejar. Então, Rastejar, né? Se ia rastejar, porque o quê? Ou ela tinha pernas ou tinha asas. Né? Se não rastejava, né? Então uma das maldições foi que ela ia rastejar e comer pó. Nesse caso. Então, o que eu vejo é que Satanás, ele usa das coisas mais belas, né, que tem para poder enganar e induzir as pessoas, né? O dragão, né? A figura do dragão é uma serpente com asas e com pernas, né? Então, muito bem. O dragão pode ser que seja, né, a imagem da cobra, da antiga cobra, né? Como ela era. Então, o dragão é uma cobra. A gente enxerga assim o dragão como uma cobra, uma grande cobra, com asas e com pernas. Então, fica bem... Comprido o pescoço, a cauda longa, né? Dá uma figura de uma serpente com asas. Muito bom. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta de número 4, é isso. Bom, qual era o estado de Satanás ao ser criado? Paulo comentou aqui, né? Não foi Deus, o Senhor, que criou o diabo, né? Criou ali um ser perfeito, né? Então, qual era o estado, né? Biblicamente, onde é que a Bíblia apresenta que ele era um ser, né, perfeito, né, ao ser criado? Ezequiel capítulo 28, verso 15, diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado. Então Deus criou ele perfeito. Desde a sua criação ele foi perfeito. Não tinha nenhuma mancha, nenhum mal. Até que se achou iniquidade nele. Até que, né? E iniquidade aí, só bem rápido. Essa palavra iniquidade,
o significado dela é transgressão da lei, pecado. Assim como Adão também, né? Foi criado perfeito ali, na presença de Deus, né? E ele deixou com que a iniquidade também entrasse nele, né? E através dele, a nós também, né? A todo mundo. Muito bem, vamos lá. Que descrição dele faz o profeta Ezequiel, né? Ezequiel faz uma descrição, né, desse ser, né? Que aqui a Bíblia diz, fala sobre isso. Em Ezequiel capítulo 28, verso 12 até o verso 14, diz assim: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido, para proteger, e te estabeleci no meio das pedras afogueadas andavas. Muito interessante. Então aí dá uma descrição de perfeição. E quando fala aqui, eu acho interessante que é na tradução da Almeida Corrigida Fiel e também na King James 1611, que aparece a questão da tambores, pífaros, instrumentos musicais, né? Então daí nós temos um entendimento que ele ficava como regente ali do coro Ele celestial, dirigia os né? cânticos, as hostes celestiais nesse caso, né? Isso. Como os anjos que estão diante de Deus, você vê ali no Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, que fala que há louvores constantes, né, diante de Deus. Então ele estava à frente. E a gente vai dar mais algumas referências, né? Então é interessante isso, né? Em destaque aqui. O querubim, né? Não sei se você vai... Sim, sim, sim. Então, o texto diz, né? Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Né? Então, descrição de que Satanás era um anjo, né, muito bonito, né? Feridor da medida, né? Ele dava a nota principal, né? Ele que dizia, mostrava como deveria louvar a Deus, né? Dava a primeira nota para que os outros ouvissem e seguissem a mesma nota. Ele aferia a primeira nota e eles tinham que dar a mesma nota, mesma medida. Muito bem, interessante. A próxima pergunta diz assim: que espírito maligno e ambicioso se apossou de Satanás, levando-o a cair? Que espírito maligno e ambicioso se apossou de Satanás, levando-o a cair? Não era um espírito externo, né, que tenha se apossado de Satanás, não, mas algo que surgiu em seu próprio coração, né? Porque foi a partir dele que o pecado, né, surgiu, né? Não tem como explicar como isso, né, a origem, né? De dar detalhes, né? De dar detalhes, né? Explicar, né? Mas a Bíblia dá vários nortes aqui, né? De como isso aconteceu, né? Então, como foi que isso aconteceu, né? Levando ele a cair. Até porque, só antes de eu ler o verso aqui, essa questão mesmo do surgimento do mal no coração de Lúcifer, diz que perfeito era desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade, a Bíblia apresenta, fala assim, é um mistério da iniquidade. Então é um mistério. Você vai querer explicar o pecado, é o mesmo de querer desculpá-lo. Porque não havia assim possibilidade no sentido não de... havia explicação, não havia sentido para dar origem ao pecado, né? Porque se houvesse, então, a culpa seria do Criador, né? E aqui em Isaías, no capítulo 14, versos 13 e 14, diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados
do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, como começou? Interessante que quando se fala de pecado e iniquidade, sempre a cobiça. É um egoísmo. Você pensa em você, então aí ele não pensou na pessoa de Deus, no seu próprio Criador, nem tampouco ele pensou nos seus irmãos, os anjos, mas eu vou ser como o Altíssimo, semelhante ao Altíssimo, eu vou me elevar, e o desejo de ser adorado brotou aí, e com esse desejo, claro, podemos dizer assim, a cobiça foi o primeiro mandamento aí da lei de Deus a ser quebrado. Exatamente. Vamos embora. Concorreu também o orgulho para a sua queda? Essa é a pergunta certa, né? Concorreu também o orgulho para a sua queda, né? O que é que a partir daí Satanás ele fez, né? Isaías deu uma descrição, né? E tu dizias no teu coração: subirei, né, nas mais altas nuvens, nas estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, né? A gente já vê, pode ver aí um ar de arrogância, né? De orgulho, né? Por que ele se orgulhou assim tanto? Como você disse aí do profeta, né? Eu. Você vê o eu, né? Uhum. Eu. Você vê que ele era tão exaltado porque ele viu o trono de Deus e disse: eu vou fazer um trono maior do que o trono de Deus. Fazer um trono melhor. Acima do trono de Deus quer dizer também acima, mais poderoso, né? Mais forte do que o trono de Deus, acima. Então, dá para ver que Satanás realmente estava ali com aquele sentimento de exaltação própria, né? Ele queria realmente montar um exército ali para mostrar um exército maior do que o exército de Deus, né? Um outro governo, né? Seria, Um outro governo, isso. Então, qual foi a causa, assim? Eu sei que elevou o seu coração, né? Mas algo que induziu ele a elevar o seu coração e poder bolar esse plano aí, né? Ezequiel 28, verso 17, diz assim: levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, olha, elevou-se, né, por causa da tua formosura. Essa formosura que foi criada por Deus, ele a usou para ser uma maldição e concorreu aí num orgulho, né? Eu posso fazer isso, então eu posso também ser adorado, eu posso ser como ele, eu posso ter um governo semelhante ao dele. Então daí o pecado surge assim. Por causa do seu resplendor, sabedoria, né? Como diz aqui o texto, né? Então, o que diz Salomão preceder a destruição e a queda, né? Porque Satanás aí caiu, né? Tropeçou, né? Fez um mal muito grande, né? Isso pode se dar conosco, né? Que diz Com certeza. Salomão preceder a destruição e a queda? Provérbios 16, verso 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína. Soberbo. O eu falou aí mais alto no coração desse ser que era perfeito, mas se corrompeu. Ele se tornou o diabo, Satanás. E a altivez, né, do espírito, ela precede a queda. Um espírito aí de altivez, você começa a pensar, né? Como uma criatura querer agora ser adorado, ter toda aquilo que pertencia ao Criador da adoração, se passar para ele. Infelizmente, o pecado ele é terrível, né? A gente tem falado, todos os estudos que apresentamos aqui é para ir contra o pecado, contra o mal. Então, com Lúcifer, ele chega a um ponto, se pecado, teve até um estudo que nós passamos aqui,
é transgressão da lei, então ele quis acabar com essa lei para que o governo dele pudesse ser estabelecido. Porque sempre é assim, né? Você guerreia contra em nações, guerra, né? Tem que destruir a lei de outra nação ali, para que aquele que vai destruir possa agora estabelecer a sua lei e seu governo. Então tem que tirar fora, né? Por isso que diz assim, se achou o pecado em você, nele, né? É interessante também que Satanás, né, Lúcifer era um dos anjos que tinha mais Autoridade. era mais próximo ali de Deus, porque Exatamente. você vê que ele era um anjo de autoridade, né? Então era um dos anjos que iam mais à presença de Deus ali, né? Ele podia não ter esse sentimento de rebelião. Ele podia não ter tido esse sentimento de rebelião, mas outro anjo podia ter tido, né? Mas logo ele, que era o que ia mais na presença de Deus, né? Que era o que recebia as instruções de Deus para passar para os outros anjos. O querubim cobridor, né? O querubim cobridor, ele ficava ali na presença de Deus. Então, assim, a rebelião foi ainda maior, né? Do que a gente às vezes pode imaginar, né? Porque ele via Deus ditar ali, né? Face a face. Ele ditava o que devia ser feito e ele que ia passar para os anjos, né? Então, assim, fica muito para nós, assim, fica assim, rapaz, como é que pode, né? Um ser criado ali por Deus e via que o governo de Deus era um governo de amor, né? Levantar tal rebelião entre os seres ali, entre os anjos, né? Se voltar contra o Criador, Se né? voltar contra o seu próprio Criador. Muito bem. A próxima pergunta. Como descreve o profeta Isaías a queda de Satanás? Né? Como Isaías descreve a sua queda? Né? E daí esse texto que Paulinho vai ler faz referência ao primeiro texto que a gente leu aqui e depois a gente volta ainda para explicar o primeiro texto, como eu tinha comentado aqui. Então, como é que Isaías descreve a sua queda? Isaías capítulo 14, verso 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Pensa que aqui na versão, como eu falei, né, apresenta Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Como caíste? Então houve, né, uma queda. O pecado ele sempre vai destruir as pessoas. Ele vai levar as pessoas a uma queda moral, queda espiritual, moral, física, enfim. Destruição completa no final. Transgredir a lei de Deus, querer ir contra o governo de Deus, que está diretamente contra a sua lei, contrário à sua lei, é queda, não tem para onde fugir, né? Não tem para onde correr. Então isso se deu com ele. Por que foi Satanás deposto de sua elevada posição? Porque ele desejou tanto, né, ser aquele ser adorado, né, de estabelecer um trono, ser semelhante ao Altíssimo. No entanto, o seu orgulho o levou à queda. Né? Então, por que Satanás foi deposto da sua elevada posição? Ezequiel capítulo 28, verso 16 diz assim: Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. E pecaste, na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Essa palavrinha comércio aí, dá para entender dentro não só do capítulo 28, mas também de outros textos, tem até um aqui em Isaías, que esse comércio aí, Lúcifer ele agora passou para os anjos, ele se tornou o primeiro fofoqueiro. Um comércio. E eu até pensei, um comércio, se você tem um comércio, falando agora na área de trabalho,
para você vender o produto, você tem que falar muito bem do seu produto. E até se você for no mercado ali e tiver outros que vendam, você tem que dizer que o seu é melhor. E até falar que o dos outros não é tão bom assim. Então foi dessa forma que ele fez para levar uma terça parte dos anjos com ele, né? Falar que ele é que era o bom da história e Deus não era tão bom assim. Até o profeta Isaías, no capítulo 9, o verso de número 15, lá em Apocalipse 12, fala que com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas. Isaías capítulo 9, verso 15 fala dessa cauda, o que é. Verso 15 diz assim: o ancião é o homem de respeito, o ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então ele ensinou, né, uma falsidade para os anjos. Até na Almeida corrigida, ou melhor, na Almeida atualizada, fala que, aí esse verso diz que ele falou uma profecia. Que profecia foi essa? Nós entendemos que ele falou o seguinte, né? Se vocês estiverem comigo, passou para os anjos, vai ser muito melhor do que estar comigo. Vocês vão ter liberdade. Vocês não são libertos. A gente entende a história do grande conflito, né? Tem muitos livros bons, né, na Igreja Adventista. Um deles é a História da Redenção, que dá detalhes dessa rebelião aí e conta exatamente, né, essa questão de Lúcifer ter passado essas ideias para os anjos. E chegou a pecar, e pecar da transgressão da lei. Então ele teve que dizer, olha, a lei não é tão boa aí, a gente não precisa de lei. Essa lei vem restringir a nossa liberdade. E daí uma falsa profecia, uma falsa mensagem, levou até essa parte dos anjos. Né? Muito bem. Vamos seguir aqui que a gente tem pouquíssimo tempo. 11ª pergunta. Ao ser lançado fora do monte de Deus, porque pecou, né? Para que lugar foram banidos Satanás e seus anjos para aí serem retidos até ao juízo? Ao ser lançado fora do monte de Deus, para que lugar foram banidos, né? Tanto Satanás como seus anjos para aí serem retidos ao juízo? 2 Pedro capítulo 2, verso 4 diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, ao ser lançado do monte de Deus, né, para aquele lugar, ele foi esse inferno aí. Interessante que alguns entendem como algo de chamas, pegando fogo, onde muitos criam essa imagem, né? Muitos acreditam que certa parte dos anjos estão lá reservados num lugar de escuridão, de cadeias e de fogo, né? Estão reservados ali para o dia do juízo. E outros estão soltos por aqui, né? Para enganar, para induzir. Essa é a visão, né, de muitos. Né? Lembrando também que eles tiveram a oportunidade, eles estavam lá no céu ainda, né? E eles tiveram a oportunidade de arrependimento, né? Tanto Satanás como os anjos também estavam ali diante de Deus e tinham a oportunidade de arrependimento, assim, né? Antes de fazerem aquela grande guerra que teve, né? Para eles serem atirados. Não se achou mais lugar nele para eles lá no céu. Então, eles tiveram essa oportunidade também de arrependimento, né? De se arrepender ali e de se voltar para Deus, né? Muito bem. E daí tem uma nota, não sei se alguém quiser ler, mas posso ler aqui então. Diz assim: esse lugar, segundo a compreensão que temos, é a escuridão que envolve o mundo, né? E é simbólica das trevas de completa falta de esperança e desespero em rebelião e pecado. Quando Satanás induziu o homem a pecar, trevas cobriram este mundo. Então, quando fala, né, havendo lançado no inferno, né, e os entregou às cadeias da escuridão, né, fala, né, a consequência do pecado, né, foi lançado em trevas, né, e diz assim, né, não pode ser algo a pegar fogo, um ambiente, porque é escuridão, né? E um dos significados aí do inferno, sepultura, né, abismo, sem esperança. Em sua misericórdia e grande amor fez
que resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, para chamar os homens das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Quando a Bíblia fala de trevas, está falando que os homens já estão lançados em trevas, né? Lá, né? Mas fala das trevas, da escuridão do pecado, né? A situação que o homem se encontrava, né? Longe de Deus, né? Algo moral, né? É algo moral, né? Que afastasse, né? Tanto de Deus, né? Por conta das suas iniquidades, né? Deus, ele é luz, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala isso. Eu sou a luz do mundo. Uhum. Então, se você não está com ele, você vai Tá estar em trevas, Está né? em trevas. Está em trevas, né? Não resta dúvida de que Satanás e os anjos que com ele caíram tiveram um período de graça e oportunidade para arrependerem-se. Seu destino é o resultado de obstinada rebelião e persistência em pecado, apesar das providências de misericórdia e do oferecimento de perdão. Por isso foram expulsos do céu. Os anjos maus são reservados em cadeias de trevas eternas. Essa última parte aqui a gente vai deixar. Eu sei que o tema aqui é longo, a gente também tem um próximo programa a falar sobre esse assunto, então a gente deixa para comentar sobre isso aqui em outra ocasião. Pode ser assim? Vamos para a 12ª pergunta aqui. Como é descrito pelo revelador o conflito ocorrido no céu entre Cristo e Satanás, né? Então, quer dizer que houve um conflito, né? Outras Bíblias descrevem que houve guerra no céu, né? O diabo e seus anjos, Miguel e os seus anjos, né? Como isso aconteceu? Como é que a Bíblia descreve? Apocalipse capítulo 12, verso 7 até o verso 9 diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ele descreve esse conflito que houve. Porque ao cometer o pecado, o orgulho, o elevar-se, o querer agora ser semelhante ao Altíssimo, teve que ser expulso, né? Não pode mais se achar no céu no lugar deles. Então, houve batalha no céu, né? Diabo e seus anjos. Ok. Com que palavras se referiu Cristo à queda de Satanás, né? Que palavras se referiu Cristo à queda de Satanás? Lucas capítulo 10, verso 18 diz assim: E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. O próprio Senhor Jesus Cristo a falar isso. Eu vi, até nós, antes de começar o programa, nós comentamos aqui, né, que algumas pessoas não acreditam na existência do diabo, né, que existe um ser mau. Até uma tática dele, é um engano dele para enganar as pessoas. Para que as pessoas pensem que ele não existe, porque assim ele pode trabalhar de uma maneira até mais mais confortável, né? Isso. Digamos assim. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: olha, eu vi, né, ele cair. Acreditar que existe um anjo mau, Satanás, então não deve acreditar que existiu o Cristo, né? Porque ele mesmo disse em suas palavras, né? E ele expulsou, né? Muitos demônios, né? Ali foi um ser maligno, um espírito que se apossava na mente e no corpo de algumas pessoas, e Deus e Jesus ali o expulsava, né? O Miguel mesmo, né, quando fala em Apocalipse, é um dos nomes que significa quem é como Deus, que se refere a Cristo. Então essa batalha, veja, ele expulsa, ele ouvi, né, ele cair do céu, né, como aqui diz, né, como um raio. Próximo. Posso passar para a próxima pergunta, então? Isso. A hora, né? Vamos lá. Tornou Satanás a aparecer perante Deus depois da queda? Tornou Satanás a aparecer perante Deus depois da queda, né? Porque ele foi expulso. Não se achou mais lugar para ele no céu, né? E dali ele foi expulso, né? Então essa é a pergunta, né? Se ele tem tornado ainda. Infelizmente isso aconteceu, né? Com a queda de nossos primeiros pais, deu oportunidade para ele Voltar, né? Voltar à cena do crime, né?
Jó capítulo 1, verso 6. E também quem está em casa, se quiser ver toda essa questão, em Jó capítulo 2, verso 1 também fala disso, do que eu vou ler agora, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Houve um momento, né? Ali no céu, uma reunião com todos os filhos de Deus, representantes aí de todos os mundos, né? Satanás, ele veio como representante deste mundo. Era para estar aí Adão, não ele, mas como Adão caiu, e vamos dizer assim, vou até usar uma linguagem simbólica, passou as chaves deste mundo para ele, para as mãos dele, né, o domínio, então ele agora estava ali. Representando a família humana na Terra, né? Muito bem. Então, como o texto fala, né? Vieram apresentar-se perante Deus, né? E Satanás veio, né? Também, né? Entre ele. Então, ele se apresentou, né? Interessante que ele veio... Ele apareceu, ele né? não veio, ele foi representar a família humana, mas ele foi para acusar, né? Em vez de os outros, eles vão para poder justificar, né? E ele ia para acusar, né? Grande acusador, né? O relatório, ele não levava um relatório bom, né? Muito bem. Ao ser-lhe perguntado de onde vinha, que respondeu Satanás, né? Porque ele, o Senhor respondeu, né? De onde vem, né? Em Jó capítulo 1, verso 7, e também em Jó capítulo 2, verso 2, fala o que ele falou, né, perante o Senhor. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, eu vim da onde eu domino. Passear, rodear e passear. Ou seja, eu tenho um domínio. Eu venho do meu domínio. Muito bem. Pergunta 16. Qual foi o caráter de Satanás desde que caiu, né? Qual foi o caráter de Satanás desde que caiu, né? Não mudou, né? Desde a sua primeira vez que ele se rebelou contra o Senhor, ele não mudou. 1 João capítulo 3, verso 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo. Falamos aqui outro momento, Vitória, sobre o pecado, né? Então, quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Então, o caráter dele aí, um pecador, como é que o pessoal diz? Pecador nato, é? Pecador nato, né? Eita. Vamos para a penúltima pergunta aqui. Esteve ele alguma vez na verdade? Esteve ele alguma vez na verdade? João capítulo 8, verso 44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Olha, foi assassino, né? Desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não se firmou. Então, ele esteve, na verdade, esteve, mas não se firmou. E se firmou, na verdade, implica que Satanás esteve uma vez na verdade, mas não se firmou. Mas nela não permaneceu, não se firmou. Assim se dá, né? Uma pessoa você vê, olha, a pessoa, ela servia a Deus, não se firmou então. Pois é. Esteve ali, né, servindo ao Senhor, mas não se firmou nesse servir ao Senhor, né? Conheceu a verdade plena, né? Mas não deixou que essa verdade o transformasse, né? Para se firmar ali realmente, né? Verdade. E última pergunta: qual é o único princípio de que possuímos menção, né? O único princípio de que possuímos menção. Então está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Fala desse princípio na criação deste mundo, né? Muito bem. E daí nós concluímos aqui o estudo. Só a primeira parte, né, Gleice? Só a primeira parte, né? Tinha mais uma referência aqui para ler, tinha mais comentários a fazer, mas como o nosso tempo já estourou aqui, né? Quero mandar um abraço para Jorge e Gabriel, né? Respondeu aqui a nossa mensagem.
Jorge Gabriel, né? Também a Maria, né? Como ela estava lá com a minha sogra, né? Tava com sua mãe, nem vi. Mas sempre ela está sintonizada aqui em nossa programação. Um beijo, um abraço. É isso aí. Então vamos ouvir uma música e depois a gente volta para fazer a oração final. Ou a gente faz a oração final agora, encerra e deixa com a música, não é melhor? Isso. Pronto. Então, vamos orar então. Quem ora? Eu oro. Oremos. Querido eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por tua palavra mostrar a verdade como é em Jesus, mostrar essa verdade e a verdade como surgiu o mal. Nós vimos a primeira parte desse estudo e iremos continuar próxima semana. E, ó Deus, muito obrigado de saber que existe, embora exista um inimigo, mas existe um amigo que é Jesus. Sim. E através deste amigo nós podemos resistir a esse ser do mal, se assim se firmarmos na verdade. Então, Pai, nos ajuda a poder estar sempre firmes na verdade, pois não seremos enganados por esse inimigo que engana todo mundo. Ele tem tido muitas vezes muitos êxitos porque as pessoas não têm se chegado para a verdade. Mas aqui sempre há um espaço de nós levarmos a verdade da palavra de Deus para que as pessoas sejam libertas do pecado. Então, Deus, muito obrigado por tua palavra, que é a verdade, que o Senhor é a verdade, na qual essa palavra aponta. Aqui estamos nós, pedimos que o teu Santo e Bom Espírito nos guie em toda a verdade do nosso viver, não só hoje, mas a cada dia, até o Senhor assim nos dar vida para isso. E pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, muito obrigado, John, lá da cidade de Agrestina, né? Ele tinha vindo aqui, eu vou só para ver como é que é o ambiente, né? Sentir o ambiente, né? Mas, de qualquer forma, participou aqui com a gente. Foi muito bons comentários, né? Muito bom, né? Foi um comentário, um detalhe que eu não captei, né? Não sabia, né? Muito bom mesmo. Deus nos abençoe. Até o próximo domingo, se assim Deus o permitir, para dar continuidade a esse assunto, né? Maravilhoso. E é isso. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.